Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Itabira, Raul Soares e Santa Bárbara. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Troféu Guará, os melhores de Minas, as emoções da noite de gala do futebol mineiro. Atlético, a semana do clássico. Dorival Júnior já fala da importância da partida na terceira rodada do Mineiro. Dimas Fonseca e Calil confirmam, antes mesmo da reunião que acontece esta tarde, o clássico tem torcida única. Governador Antônio Augusto Anastasia e a questão dos estádios em Minas. Diego Renan, esquerda ou direita? Onde o Cuca definir. Fabrício revela sem chances para o clássico e para a estreia na Libertadores. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Boa tarde, Felipe Ribeiro, hoje estreando oficialmente na equipe. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde, Flávio Carvalho. Boa tarde. Então vamos lá, rapidinho, conferir o que rolou no Troféu Guará. A super emoção dos premiados. O Troféu Guará é a maior premiação aos melhores do futebol das Minas Gerais. Este ano, um tempo nas comemorações dos vencedores, na homenagem a William Moraes, jogador do Corinthians emprestado ao América e assassinado no último final de semana. 29 veículos de comunicação de toda Minas Gerais elegeram os melhores do estado no futebol em 2010. Surpresas aconteceram durante a noite, mas nas homenagens. Ídolos do presente e do passado circulam por aqui. Disseu Lopes na entrega ao volante Henrique do Cruzeiro. Sorin, ídolo da torcida azul, foi quem premiou um outro candidato a ídolo, que já está quase lá no coração da torcida cruzeirense. Montilho. Montilho chegou e já conquistou, né? Conquistou a torcida, conquistou a imprensa pelo futebol que apresenta. É bom chegar e ser assim bem recebido, né? É muito bom fazer tudo isto em 5 meses. A verdade que para mim é muito importante, assim que espero este ano também poder fazer isso, ou melhor ainda, para que o time le vaya bem em todo o que jogue. Marques, a força da massa atleticana, se faz presente sempre, agora longe dos gramados. Renan Ribeiro, goleiro, a revelação é do Galo. Muita gente, eu me incluo entre elas, eu achava que se você tivesse entrado um pouco antes naquela equipe do Atlético, você teria disputado muito bem a revelação do Campeonato Brasileiro. Esse ano você tem a chance de estar chegando nessa situação, até pela própria formação que o Atlético acabou fazendo para esse ano. Esses são os seus pensamentos? Sim, com certeza. Meus pensamentos esse ano é de trazer muitos títulos para o Atlético, a gente ter bastante vitórias e conseguir desempenhar um bom trabalho. Uma semana de clássico você está calminho, né? Sim, tudo tranquilo. Apenas mais um jogo. A experiência do goleiro Fábio. A zaga de Léo e Hever. As laterais de Marcos Rocha e Diego Renan. O meio que, além de Henrique, Montilho, tem ainda Fabrício. O ataque super ofensivo com Thiago Ribeiro. Obina, que já se mandou para a China. E o experiente Fábio Júnior, que contribuiu e muito para a chegada do América à primeira divisão nacional em 2011. Relembrando uma fase parecida com aquela de 98 no Cruzeiro. Tá lembrado? Quando foi destaque do Nacional e negociado com a Roma. O melhor que você sabe é gol. E você está fazendo com facilidade, a gente está vendo. Você está se preparando aí para o brasileiro. Você tem sentido esse mineiro dessa forma, Fábio? Sim, acho que o América hoje tem que pensar em estar sempre crescendo, né? No ano passado nós conseguimos um feito de voltar novamente para a Série A. Acho que o pensamento tem que ser esse daqui para frente, de brigar pelos títulos. No Campeonato Mineiro a gente sabe que serve como laboratório também, mas quem é que não quer ganhar e quer ser campeão? Então nosso objetivo é ser campeão também do Campeonato Mineiro e entrar no Brasileiro aí com confiança para tentar fazer o melhor possível. Salão Dirigente do Ano, que conquista, né? Eu acho que é conquista pela volta do América, por tudo que envolveu 2010 para vocês, né? É sem dúvida nenhuma, esse troféu tem um gostinho diferente. Tem. Eu acho assim, o Troféu Guará é um reconhecimento de um trabalho, de um ano muito promissor, de 2 anos que nós viemos com um trabalho muito bom. E eu falo assim, quando o dirigente do América recebe o troféu, é muito valorizado, é mais difícil. E eu quero dedicar esse troféu a toda essa comissão técnica, essa diretoria que trabalhou com a gente. O técnico Mauro Fernandes, treinador do ano, competiu com gente que estava na frente na Série A. Dorival Júnior, que fez um super trabalho, né, no Santos, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, tirou o atleta do rebaixamento, com o Cuca, vice-campeão brasileiro. Isso tudo revela a importância, né, Mauro, dessa chegada do América à elite do brasileiro. Né, de conseguir ganhar um troféu Guará,
uma das premiações mais cobiçadas dos profissionais em Minas Gerais e também do futebol brasileiro. E eu estou muito feliz, né, de ter recebido o troféu e agradeço muito, né, todos aqueles que reconheceram o meu trabalho. Tudo isso para fazer o torcedor vibrar. O futebol é uma grande fonte de lazer do mineiro, do Belo Horizontino. E nós somos o veículo de comunicação, nós, a TV Bandeirantes, que levam isso para o torcedor o tempo todo. Somos todos apaixonados pelo futebol, essa é a verdade. Com certeza, é isso mesmo. Somos todos apaixonados pelo futebol e por essa festa bacana que reúne todo mundo, né, do futebol mineiro. A Itatiaia está de parabéns, todos os veículos de imprensa, e principalmente porque são todos os veículos de imprensa liderados pela Rede Itatiaia de Rádio. E nós temos esse prazer de estar sempre lá nas apurações e de estar depois mostrando essa grande festa. Daqui a pouco tem muito mais, porque o pessoal falou pra caramba nos bastidores, tem um monte de novidade e a gente vai estar mostrando. Bela festa. Bela festa, né? Parabéns à Itatiaia. E, ó, não sai muito disso não, né, Dimara? A gente vê que você pode questionar um ou outro, sempre é questionado. Tem uma opiniãozinha diferente. Em qualquer eleição, sempre um ou outro vai ser... Sempre tem aquele questionamento. Mas nessa seleção, para mim é a seleção dos melhores mesmo, não muda muito disso. O Mauro Fernandes ganhando. Achei que a missão do Mauro Fernandes era mais difícil que a do Cuca. O Cuca tinha uma estrutura maior, o Cuca tinha jogadores melhores no elenco. Um time melhor. Tinha um time, estava disputando uma competição mais difícil, estava disputando uma competição mais difícil. Mas o Mauro Fernandes subiu a América do jeito que subiu. Foi muito difícil, muita batalha, tá de parabéns. E parabéns à Rede Itatiaia de rádio aí, que mais uma vez, né, completando 50 anos e fazendo uma festa maravilhosa. Daqui a pouco tem o Troféu Guará de número 50. Eu prometi para o Emanuel que vai estar todo mundo lá. Ô, Felipe, é bom também a gente ver esse encontro de craques, o Sorinho ali com o Montilho, o Vitorino também estava por lá, quer dizer, a gente vê todo mundo reunido, né? Com certeza, né? Passado e presente, lado a lado. Vimos também o Marques, né? Um ídolo atleticano, o Sorinho do Cruzeiro, Dirceu Lopes. Muitas feras, né? Que não falta nesse tipo de evento é fera. Então, dar os parabéns mesmo para a Rádio Itatiaia, é um evento belíssimo, todo ano acontece, já há muitos anos, né? E premiou realmente os melhores jogadores, os melhores dirigentes do ano. Eu concordo com a seleção do campeonato. O Serginho falou muito bem, a tarefa do Mauro Fernandes era realmente mais difícil do que a do Cuca, na minha opinião também. O América entrou ali na segunda divisão para poder se reestruturar, né? Um primeiro ano para poder reestruturar e acabou sendo premiado por esse grande trabalho que foi feito por Marcos Salum. Então, estão todos de parabéns e um destaque especial para o América neste ano de 2010. E olha só, eu prometi para o Fábio Júnior, Flávio Carvalho, que a gente vai exibir no Gols do Passado, gols do Fábio Júnior no Clássico. Tá? Porque essa alegria toda que ele está vivendo, e a gente vê que é um momento diferente mesmo na carreira do Fábio Júnior, que tem a ver com a América, com tudo que ele está reencontrando o futebol. E o que ele sabe fazer é isso mesmo, né? Gols. E isso ele está fazendo bem. Né? Pois é, Dimara. O Fábio Júnior, sem dúvida alguma, é um jogador muito importante para o futebol mineiro, é muito importante para o América nesse momento, vai ser importante para o América no Campeonato Brasileiro. Tomara que ele fique por aqui. Né? Ele fez um golaço contra a Caldense. Golaço! Golaço contra a Caldense, em Poços de Caldas. E tá, cada dia que passa, ele amadurecendo mais. Então a gente tá vendo um Fábio Júnior mais maduro, mais consciente, mais caseiro, né? E a gente que conhece o Fábio Júnior desde que ele chegou na Toca da Raposa, né? A gente sabe do passado, né? E agora tá acompanhando esse presente dele e torce muito por ele. E olha, vai ser, sem dúvida alguma, de uma importância fundamental para o América esse ano. E acho que é bacana também, e vale comentar, a gente vê os meninos chegando, né? Como o Renan Ribeiro, né? Que, sem dúvida nenhuma, o que a gente disse ali é verdade. Nós todos achávamos que se ele tivesse entrado num momento diferente na equipe do Atlético, ele poderia ter concorrido tranquilamente à revelação do Campeonato Brasileiro. Né? Ele vai ter essa chance nesse momento e está lá, tranquilo para o Clássico. Falta de pedir não foi, não. Porque eu sempre cobrei aqui, ó. Acompanho muito a base, sei do potencial do Renan Ribeiro, que serviu em todas as categorias de base da seleção brasileira. Ele e o Rafael também, que é reserva do Fábio. O Rafael é mais difícil de jogar, porque o Fábio é um ídolo aí, consegue alcançar números no Cruzeiro. Uma unanimidade. Né? Unanimidade, né? Unanimidade, exatamente. O Fábio é unanimidade no gol do Cruzeiro e conseguiu aí, é o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro em jogos oficiais, perdendo só para o Raul. Então ele vai esperar, ele vai ter a oportunidade dele, porque o goleiro vai jogar aí até os seus 40 anos, tranquilo, e o Fábio vai fazer aí mais história no Cruzeiro. Renan Ribeiro também, Diego Renan na lateral esquerda, que a gente
do Cruzeiro, agora não sabe se lateral esquerdo, Daqui a lateral pouco direito. ele vai falar, Daqui você já entendeu qual que é. Então, Polivalente, né? esses garotos da base, né, Felipe? A gente tem o prazer, eu gosto da base, acompanho a base e acho que os treinadores precisam, sim, dar mais valor às bases dos clubes. O próprio Marcos Rocha também, na lateral direito, foi revelado pela base do Atlético, no caso. É emprestado pelo Atlético. É jovem ainda, na minha opinião, teria potencial para ser titular da lateral do Atlético hoje, já que o Patrick é uma contratação, uma aposta, né, no caso da diretoria do Atlético. O Rafael Cruz não se firmou no ano passado. Que as apostas ainda não estão funcionando. Exatamente. Né? E a temporada de 2010 do Marcos Rocha pela América credenciou ele até esse posto no Atlético. Então, para mim, ele poderia ter uma vaga, sim, no time do Dorival Júnior. Bom, né, Flávio? Esses meninos todos chegando e já mostrando que o Troféu Guará, ó, vai ter muita história ainda pela frente nesse sentido. Tem muita coisa ainda. Você vê esse ano, por exemplo, na ano passado, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, sub-20. Que também recebeu o Troféu Guará ontem, porque todos os títulos são óbvios, né? O de campeão mineiro, campeão sub-20, tudo que se acontece já recebe o Guará. Você citou o caso do Rafael, que é o reserva. Tem aquele menino que foi campeão brasileiro. Douglas Pires. Douglas Pires. Você já tá vendo está o Gabriel? Na toca. Já está na toca. Na seleção, baita do goleiro. Ou seja, 3 goleiros, com o quê? O Rafael deve ter 21 anos. Né? O Rafael, 22 anos. 22 anos, de 22 anos. Aí o Douglas tem o quê? Deve ter uns 20? Douglas, 19 para 20. 19, ele tem mesmo. O Rafael tem o quê? 17? Aliás, o Gabriel. 18 anos. Então, 18. você tem 3 goleiros de seleção brasileira na toca da Raposa. Ou seja, o Fábio, na hora que parar, ele vai ter muita gente para substituir lá. Então não vai faltar. Então isso é muito importante. O Fábio não quer parar, o Cruzeiro quer renovar, então é Fábio aí por muito tempo. E o governador Antônio Augusto Anastasia, que esteve ontem no Troféu Guará, falou da questão dos estádios em Minas e, como atleticano, é claro, do Clássico. Na semana do Clássico, o governador atleticano já está vivendo uma emoção com essa equipe diferente do Atlético agora? Eu quero que todas as equipes joguem bem, sem violência. Isso até aproveito a oportunidade dessa entrevista para fazer sempre essa lembrança aos torcedores, porque futebol é o esporte, é mais do que isso, é a paixão dos brasileiros. O que nós não podemos comungar e permitir é a questão da violência nos estádios. Então eu queria aproveitar, independente dos times, cada um tem a sua torcida, cada um tem a sua devoção, e é quase mesmo uma devoção, mas que seja feita essa torcida sempre com paz. Então é sempre bom esse lembrete. Agora, governador, a gente vem mais uma vez aí com um clássico de torcida única, né? Dessa vez só o Cruzeiro, que ele é mandante, e a questão dos estádios. Qual que é a expectativa diante do torcedor que anda chateado com essa história, o atraso do Independência? O que dá para dizer para ele? Bem, na realidade, nós sabíamos, nós íamos sofrer um pouco esse período. Eu me lembro bem, no ano passado, quando nós fechamos o Mineirão, nós demonstrávamos as dificuldades, porque nós estamos fazendo um sacrifício para termos, se Deus quiser, se não, um dos melhores estádios do Brasil a partir de 2013. Então, até 2013, nós não vamos ter Mineirão. Houve um atraso de Independência em razão de obras. Obra pública é sempre algo complicado, que envolve Caixa Econômica Federal, governo do Estado, município, clubes, etc. Estamos empenhados em tentar agilizar o máximo possível, mas nesse período nós temos mesmo essas dificuldades. Lamentavelmente, a torcida de Belo Horizonte, ela vai se ver nesse período privada de assistir aos jogos aqui. Tem a arena que está bem feita, em Sete Lagoas, e outros estádios do interior, mas é um sacrifício provisório para termos daqui a pouco 2 grandes estádios à disposição do torcedor da capital. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão do clássico, da torcida única, que Calil e Dimas Fonseca confirmaram a nossa entrevista ontem. Então, antes da reunião já está confirmado, é a torcida única. E o governador admite... horário ainda, né, Gilmara? A definir 5 horas da tarde, a gente vai ter a noção exata dos detalhes dessa questão do clássico, que a gente vai falar já já. Importantíssima essa entrevista do governador, porque ele confirma o atraso das obras do Independência, né? Porque às vezes a gente fala e fica todo assim, não tem atraso, não, está normal, não, está atrasado. E o governador não tem essa, né? Não, ele vai pimba mesmo. Não, nós estamos olhando aí, sempre... Não, governador, é a verdade, a realidade. No bom sentido, não é vaselina, ele não tem essas coisas com ele. Gostei da entrevista do governador, e é o seguinte, nós todos sabemos. Gente, a gente passa lá, você sobe, você vê um buraco, hoje ainda estão trabalhando mais. Tá, porque os pré-moldados estão sendo feitos em 2 empresas mineiras que nós prestigiamos aqui. Então vamos marcar para a gente fazer uma matéria lá. Nunca marcam, nunca marcam. Nós mesmos falamos que íamos fazer. A Bandeirantes se propôs a fazer uma matéria lá, não marca. A gente queria ver as peças sendo feitas, porque depois que chegam, realmente é mais rápido.
Mas mesmo num estádio grande desse aí, você não consegue colocar tudo ali em 3, 4 meses, não. E ele foi muito claro, essa questão vem da própria dificuldade da liberação, né, das verbas, da licitação. Quer dizer, o governador foi muito claro, é tudo isso que está atrasando. Agora, o principal erro, né, Dimara, foi ter fechado os 2 estádios praticamente ao mesmo tempo, né? Que fizessem a obra da Independência um pouco antes, então, para que tivesse o Mineirão ainda à disposição. E aí sim, fechando o Mineirão, tivesse independência para os 2 clubes jogarem. Porque representa um prejuízo muito grande financeiramente para o Atlético e eu acho que Cruzeiro. Vem mais um ano aí, viu, gente? Tá achando que não vai dar para esse ano, não. A previsão era junho desse ano, né? Mas pelo visto já vai sofrer atraso. Então representa um prejuízo financeiro muito grande. O Atlético Cruzeiro tomaram um prejuízo de quase 5 milhões de reais no ano passado. Além do prejuízo técnico, né? Porque joga na Arena do Jacaré, onde acaba que iguala mais as forças com os outros times. Então é uma situação complicada. O Calil já disse, alguém vai ter que pagar essa conta, porque os clubes não podem ficar só tomando prejuízo. E o Cruzeiro também falou, vai ter um pouquinho de paciência aí, porque Mineirão só 2013 e Independência, pelo jeito, 2012. 2012. Agora, Odimara, quando saiu a definição de que o Brasil seria sede da Copa do Mundo e que o Mineirão seria sede de jogos da Copa do Mundo, né, aí se falou em fechar a Independência. Mas o grande problema de tudo isso, né, é quando vem a burocracia. O grande problema do Brasil é a burocracia. Você espera a Caixa Econômica Federal para resolver uma situação. Eu lembro do Salum correndo atrás da Caixa Econômica, porque vai sair hoje. Não, não saiu. Vai sair amanhã. Não, não saiu. Não, porque choveu. O governador citou, vai isso, vai aquilo. Agora, o governador, ele é técnico. Ele vai de acordo com o que ele tem em mãos. Ele não inventa, não interessa para ele fazer política, ele não é político, né? Então ele está certo. Ele falou assim, olha, vai atrasar e acabou. Agora, a culpa não é do Salum, não é do governador, a culpa é da burocracia nesse país, que para fazer obra pública é a coisa mais complicada do mundo. Então, olha só, estou aqui com um balãozinho na mão, deixa eu mostrar aqui para a câmera do Tião. O pessoal vai ver, isso é todos os aniversariantes da Band, eles recebem esse cartãozinho da Band no dia do seu aniversário. E hoje a gente está comemorando o aniversário do Fábio Pinel, que hoje está de folga, porque está lá com a esposa, com a Carol, com a família, comemorando o aniversário. E daqui a gente está mandando um abraço para o Pinel, que ele tenha um caminho sempre lindo na vida dele, cheio de luz, cheio de sucesso, que a equipe toda está mandando um beijo enorme para o Pinel e desejando que ele seja sempre muito feliz. E vai ter festa, né, né? A festa ele não convidou, não estou sabendo, mas o balãozinho está aqui. Não, mas fica Amanhã você pega, tá, Pinel? Fica aí, ô Pinel. Tem o Chaco Torrada, viu? Tem 3 esperando aqui com a Dimara 4, viu? Deixa e o balãozinho também. Eu prometo que eu levo o balãozinho na festa. A redação toda ali tá falando. Tá bem. Tô esperando. Todo mundo tá esperando. Mas um abração pro Fábio Pinel. Vou andar porque a gente vai chamar o intervalo. Tudo de bom para você. Grande beijo de todo mundo aqui. Nós vamos pro intervalo. No próximo bloco tem mais Troféu Guará. Não sai daí. Olho no Minas Esporte. Olho na Band. Então vamos lá, e o clássico torcida única. Dimas Fonseca disse que o Cruzeiro não abre mão. Calil disse que já aceitou e ninguém vai tirar ele do sério. Semana do clássico, reunião na federação para decidir tudo. A posição do Cruzeiro é de torcida única. O Cruzeiro não vai abrir mão disso, né? Nós entendemos que o ano passado o jogo foi no Mineirão, né? Não tínhamos a mesma condição que hoje. Mas no único clássico que teve na Arena do Jacaré, o Atlético teve torcida única. E dessa maneira o Cruzeiro se sente no direito também de levar somente o seu torcedor ao estádio. Presidente, semana de clássico. Tem reunião, Cruzeiro quer torcida única. Qual que vai ser o posicionamento do Atlético? Já teve. O Cruzeiro tem o posicionamento dele, o Atlético cabe ao Atlético concordar. Então... é um pouco de desperdício, jogar dinheiro fora, mas definitivamente o Atlético exercerá o mando do ano que vem. Então nós enviamos uma carta à federação, concordando com tudo que foi feito, só que no ano que vem será feito novamente em prol do Atlético. Então esse negócio de querer provocar o Atlético pela situação tão ruim que eles têm vivido aí nessa época de contratações, de final de ano, não vai colar, né? Então eles têm que ir atrás de jogador, não perder jogador, mas me provocar com o negócio de mando de campo, isso aí já era, eles não vão conseguir. Agora, a gente está prevendo um jogão, né? Pela base que o Cruzeiro tem, pelo que o Atlético tem apresentado, com o Dorival. Vai ser um jogão, presidente? Eu acho que depois de muitos anos, o Atlético foi campeão ano passado e é candidato ao bicampeonato, né? Como o Cruzeiro é candidato a ser campeão.
como a América também como a ser campeão. Então, eu acho que tirando esses 3 é muito difícil. Mas o Atlético hoje tem uma postura mais confortável, né? De ter time para competir, de ter time para disputar. E eu ficarei muito surpreso se o Atlético perder o título esse ano. Presidente Alexandre Calil, olha só. Então não adianta ninguém ficar aí, olha, pode mudar isso, olha, não está definido, e o Cruzeiro, eu vou pedir isso, okay? Porque já tem carta do Atlético concordando, já está tudo definido, a reunião às 5 da tarde é para definir preço de ingresso, né, venda, esse tipo de coisa, porque a definição é sim torcida única. E tem que ser, né? Porque... Questão de segurança, né? Exatamente, exatamente. Já que a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro, não estão dando segurança para que 2 torcidas possam ir ao negócio... também, né? Porque a reunião já está... Aí, então, tem que colocar uma torcida única. O ano que vem, o Atlético pode exercer, sim, o seu direito, que é direito, e com certeza... Aí já me vem aquele negócio na cabeça. E se o Independência estiver pronto? Meu filho. Aí vai ter outra reunião, outra carta. Não, eu quero que seja em 7 Lagoas. Mas eu concordo com o Calil quando ele diz o seguinte, você perde dinheiro, e perde mesmo. E aí, estando Independência em condições, é uma outra situação que tem que ser discutida. Agora, pode esperar que o ano que vem o Calil não vai abrir mão de ser torcida única. Eu só acho que essa questão de torcida única mostra também um pouco de incompetência das autoridades Você joga a responsabilidade para aquilo que você não tem que resolver. Pelo amor de Deus. Mostra que o cidadão tem que ter segurança. Claro. Né? E como que? Tem que ter, mas então que eles garantam essa segurança, então, no estádio. Divide lá a Arena do Jacaré. Não estou entrando em mérito de ser mando do Cruzeiro, mando do Atlético, poderia ser... Que aí é com eles, eles que assinam. Eles é que resolvem a situação. Mas mostra um pouco de incompetência, sim. Garante segurança dos 2 e pronto. Agora, eu acho que ele tem um basta nisso, porque o ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Parque do Sabiá, caberia muito bem 2 torcidas, sem problema, sem nada. A segurança lá era tranquila, né? E o Cruzeiro jogou com torcida única, com a torcida dele. O Atlético única mais ou menos, né? Porque a torcida do Atlético acabou entrando. E o Atlético, no primeiro turno, na Arena, jogou, né, com a torcida única. Claro. O que aconteceu? Quando o Atlético jogou com a torcida dele, perdeu. Quando o Cruzeiro jogou com a torcida dele, perdeu. Então, essa história aí de perder... Não sei o que está valendo, né? Agora... dinheiro perde muito pouco, tem diferença. O Cruzeiro deve levar 16, 17 mil pagantes lá, leva tranquilo, né? Se fosse dividir, ia ter confusão mesmo. Então, acho que por aí tá certo. Agora, o Calil não perde a oportunidade de cutucar o Zezé, né? Ele fica e o Zezé também não perde a oportunidade. Quando tem chance de... É porque o Zezé não estava lá, senão como ele tinha. Aí o Calil, porque eles não contrataram no ano passado, aquela coisa toda, né? E estão aí querendo me crucificar, porque isso, aquilo... Não, eles não vão me irritar. Irritar, falou, Só que o Cruzeiro, o time do ano passado, o Cruzeiro, é um dos melhores do Brasil. Precisa de pouca gente. Daqui a pouco a gente vai falar com o Dorival Júnior, ele vai falar exatamente isso. Não tem que partir para esse ponto, não. Eu acho que tem que ter mais calma esses 2 dirigentes. A questão da Arena parece que o grande problema ali, eu acho que é o acesso, né, dos torcedores. Que exatamente. Parece que só, aí é complicado, né? realmente. Eles falavam que uma torcida ia pela Estrada Nova, outra pela Estrada Velha, coisa que também não ia dar certo. Então, a gente tem engarrafamento. Você pode proibir o torcedor de entrar na 040? Mas aqui, eu acho que a pessoa tinha que ter bom senso. Exatamente. A questão do bom senso, que a gente já cansou de dizer aqui. Mas aonde que tem bom senso, tem torcida organizada? E olha só, e tá valendo a gente dizer pro torcedor do Cruzeiro, e aí eu tô falando pro torcedor de verdade, né, e pro torcedor do Atlético, o torcedor de verdade, que essa definição de torcida única, que ninguém tente fazer de uma outra forma, né? Tente entrar o atleticano, já que ele não vai ter acesso à Arena do Jacaré, não tente fazer de outra forma, né? Questão de bom senso, olha tudo que a gente está vendo e vivendo por aí. Então, eu acho que tem que partir de nós também. Isso eu estou falando com cidadãos de verdade, que acompanham a gente, que você queria bom senso de torcida organizada? Mas por isso que eu estou falando com o torcedor normal. Não adianta, porque quem vai, tem o torcedor, aquele que vai para torcer. E tem o torcedor que vai para fazer confusão. Esse torcedor que vai para fazer confusão que é o grande problema. Esse é o marginal. Esse está infiltrado em torcida organizada. Né? E as torcidas organizadas, infelizmente, hoje não merecem confiança. Então, você fala, não, torcida dividida. Na Europa você faz isso com estádios menores, né? E todo mundo torce, todo mundo tranquilo, um vai pro meio do outro, aquela coisa toda. É onde? Pois é, mas aí é duro a gente falar, mas o que a gente gostaria de ver aqui, é claro que é difícil. Nós tentamos caminhar para isso, mas aí por isso que eu estou dizendo, a mobilização tem que ser do cidadão. Já começa, tem que ser de cima para baixo. Aí eu já vou pedir de baixo para cima, né, penas mais severas. Exatamente. Educação em casa primeiro. Então o pai dando de cima para baixo, o pai dando a educação para o filho.
Agora, eu peço penas mais severas, eu peço a gente que pede esses punição, vândalos né? Porque sejam colocados na cadeia. Aí eles fazem uma vez, fazem duas, fazem três. A gente viu as cenas lá do Corinthians, aquelas coisas inadmissíveis que acontecem, inaceitáveis. Todo mundo viu quem são eles. Por que não pega e prendem todos eles? Ah, não tem cadeia. Então coloca, sabe aonde? Num pasto, cerca ali, ó. Vocês não vão sair daqui, não. Amarra uma pedra no pé. Amarra uma pedra no pé. Dá uma enxada pra eles. Exatamente. Vão trabalhar e vão plantar. Vai plantar e vai doar essas coisas que eles plantaram aí pra quem tá precisando. E todo mesmo. mundo sabe, né, Serginho? É bom, mas é bom a gente sempre falar que futebol é só um esporte, né? É alegria, é paz, né? É torcer dessa maneira. Lazer, é assim exatamente. que as pessoas tinham que entender. Que pra gente é trabalho, né? Os jogadores também, mas para a grande maioria, para vocês que estão aí acompanhando a gente, é lazer, é assim que tem que ser entendido. E vamos lá, mais clássico, Fabrício não vai ter condições de jogo nem mesmo para Libertadores. Diego Renan, na lateral esquerda ou na direita? Olha só, a semana do clássico está tranquilo? Tranquilo, a gente hoje é um dia de folga, tem a semana inteira para trabalhar e a gente está tranquilo. Vamos treinar bem essa semana, treinar forte para chegar no sábado e fazer uma grande partida. Agora, você pensou depois de ontem na inversão da lateral? Não, eu acho que até ano passado eu já tinha atuado também, mas se precisar eu tô à disposição para ajudar e não importa o lado. Na verdade é a sua mesmo. É a minha, mas... Hoje é qual, na verdade? Hoje é a esquerda, só que tem um tempinho bom que eu não jogo na lateral direita, né? No profissional mesmo, só algumas partidas no segundo tempo. Então, hoje o lado mesmo principal é a esquerda, mas se precisar, estou à disposição para jogar na direita também. Olha só, os dois próximos jogos são importantíssimos para o Cruzeiro, é o Clássico e depois é a estreia na Libertadores. O torcedor quer saber, Fabrício, vai poder estar por aí? Quem sabe aparecer no Clássico, vai ficar mais para a Libertadores? Não, o Fabrício está fora ainda, né? A gente também para a estreia da Libertadores, o passo agora é de repente final de fevereiro, início de março aí. Né, a gente está num tratamento intensivo aí, 2 períodos na toca, mas por enquanto é só na torcida, igual a todos os torcedores cruzeirenses. Agora a torcida acha que você faz uma falta danada naquele meio campo para ser considerado o melhor meio campo do país, como todo mundo considera, Fabrício. Eu fico muito emocionado até pelo carinho que eu tenho recebido dos torcedores. É aquilo que eu te falei, é gratificante, a gente está recebendo prêmio, recebendo elogio e o torcedor sentindo essa falta também. A gente espera que sempre a gente possa estar, quando está jogando, está correspondendo aí para que eles sempre estejam sentindo um pouquinho dessa falta também. Pois é, a gente achava que havia possibilidade dele estar na Libertadores, mas na verdade ele voltou a sentir, voltou para o tratamento intensivo, então só em março aí que o Fabrício deve ter condição. E o Diego Renan já está na dúvida, ele não sabe se ele é direito. Para ele tá qualquer uma das duas. Hoje ele acha mais a esquerda, é óbvio, a premiação dele toda, tudo que ele teve em termos nacionais e ontem no Troféu Guará, pela esquerda, mas, obviamente, é uma outra função que ele pode exercer, que é na direita, né, Felipe? E aí você tendo o Gilberto ali pela esquerda, já que o Cruzeiro vai enfrentar um problema na lateral direita que a gente cansou de dizer aqui que ia acontecer com a saída do Jonathan e agora está acontecendo. O Diego Renan é aquele jogador polivalente, né, que todo treinador gosta, faz ali mais de uma função. Hoje, lateral esquerdo, mas se precisar, ele falou que quebra galho na direita. Tem a vantagem de ter a perna boa, né? Ele é destro, no caso do Diego Renan, então pode fazer bem essa função. Você lembrou muito bem aí, a gente cansou de falar aqui que o Cruzeiro ia ter problema com a lateral direita, não era bom vender o Jonathan, principalmente para um concorrente direto na Libertadores. E aí agora vive essa questão de ter que jogar o Diego Renan para a direita, quem sabe colocar o Gilberto na esquerda. É uma dúvida que o Cuca ainda tem aí nessa equipe. Eu acho que o Cruzeiro arranjou a posição para o Diego Renan e para o Gilberto no time. O time cresceu muito depois dessa inversão. Você acha que ele achou uma posição para o Roger? E vai arranjar uma posição para o Roger também. Porque pelo seguinte, o Diego Renan é um bom lateral, ele joga com a perna direita, né, e o Gilberto na esquerda. O Roger entrando no meio. Quanto ao Fabrício, né, o Leandro Guerreiro entrou muito bem no jogo em Nova Lima. E é um jogador seguinte, que taticamente ele é muito obediente, coisa que o Fabrício não é. E na Libertadores, a gente sabe que tem hora que é preciso segurar. E vai ser muito importante essa atuação do Leandro Guerreiro, que é um jogador que marca bem, é quase que um terceiro zagueiro ali, porque o Fabrício ataca, porque o Roger ataca, se for o Gilberto também ataca, e vai ficar alguém ali para dar proteção à defesa do Cruzeiro, que eu acho que é muito importante. Mas eu gosto, Serginho, muito do futebol do Fabrício. Eu acho que ele faz uma diferença ali pelo meio. O Leandro Guerreiro tem um outro tipo de característica, né? E essa alternativa do Fabrício, que o Cuca deixa de ter em tempos
conhecemos dessa primeira fase, vamos ver, né? Quem sabe ele volta, eu acho que vai fazer falta. Sem o Fabrício, o Cruzeiro perde muito, gente. Perde muito, ele perde no combate, o Fabrício chega na frente. O entrosamento que ele já tem no meio de campo, o Cruzeiro perde muito sem o Fabrício. Quanto a colocar o Gilberto na lateral esquerda, o Renan... Diego Renan na lateral direita, tanto Diego para lá, Diego para cá. É muito, Diego. E Renan Ribeiro. E na seleção brasileira. Colocar o Diego Renan na lateral direita, aí ele acaba com a confusão na cabeça dele, um problema que ele pode ter arrumado com o Roger. Aí ele colocaria o Roger no meio. Aí, sim. Isso que o Flávio Só que é o seguinte, o Gilberto jogou na lateral esquerda alguns anos atrás e com bem menos idade. Né? Hoje nós sabemos que os alas, que não são laterais mais, os alas precisam de preparo físico, os alas precisam ter velocidade. Gilberto tem isso, jogando no meio. Nós não sabemos como que ele vai se comportar jogando na lateral esquerda. Ele pode arrumar um problema lá na lateral dos alas jogando, batendo de frente com o Gilberto. Então tem que ver o que o Cuca. Se ele for inteligente e tranquilo, ele faz isso, para tirar o problema dele. Pois é, isso é óbvio que a gente está levantando essa questão exatamente porque foi esse o posicionamento no decorrer do jogo lá em Nova Lima. E agora, para o outro lado, o Galo, Dorival Júnior e um Cruzeiro que ele acredita mais equilibrado, mas com um Atlético cheio de virtudes. Olha só, já conversei com o Renan Ribeiro, ele disse que está tranquilo. Semana de clássico. Já começou a sentir um friozinho? É lógico, é uma expectativa gostosa, né? Positiva. Mas o que eu sinto é que as duas equipes estão bem. O Cruzeiro, principalmente, fez um grande ano, manteve uma estrutura, tem uma equipe já regular. O Atlético está buscando ainda. Eu acho que nós estamos no caminho, independente do resultado que aconteça, eu acredito que não desestabilizará nenhuma das equipes e manteremos o trabalho da mesma forma. Aí eu disse, depois que eu conversei com o Dorival Júnior, que eu entendi, porque o clássico é na terceira rodada, né? Não vai desestabilizar ninguém. Porque, na verdade, ainda não vai ter começado a Libertadores. A Copa do Brasil ainda não começou pro Atlético. Então, os times ainda estão, né, se acertando. Então, acho que a escolha para os clubes da terceira rodada, que a gente tanto questiona, falou, por que é na terceira rodada? Para os clubes foi bacana. Não, mas eu questiono isso, porque sempre o Cruzeiro faz o clássico e normalmente tem um jogo da estreia, da Libertadores logo após. Isso tem que ser olhado pela Federação Mineira. Apesar que a Federação Mineira também, ela não quer problema com nada. Ela pega e fala assim, toma aí. Pá, é porque a tabela quem definiu foram os clubes. Muito mais fácil para ela. Na verdade, quem assinou tudo isso foram os clubes, né? Então, eles sabiam perfeitamente, o Cruzeiro sabia que ia jogar na terceira rodada. Só que assina, mas a tabela já chega pronta. Todo mundo sabe. A tabela chega pronta, eles dão uma olhadinha ali, pode mudar isso aqui, mas nós vamos mexer. Teve uma vez na Federação Mineira, eu e Toledo, a gente queria disputar colocar o forrobol numa categoria da Federação Mineira. Aí nós conversamos na Federação Mineira de Futebol e falaram assim, coloca só em uma, que essa aí a tabela já está pronta, vai dar trabalho pra gente. É brincadeira. Essa Federação Mineira de Futsal aí, são os mesmos que estão lá até hoje. Agora eu penso, Dimara, que o Cruzeiro, ele tem um time mais inteiro do que o Atlético, está mais certo. Dorival falou isso, deu uma empurradinha o Atlético está mexendo a cada jogo, está tentando se acertar, o Magno Alves está entrando agora, né? Você vê que para vencer o Tupi, teve que mexer no segundo tempo. Perdeu o Richarlison, essa coisa toda. Né? Agora, o Serginho tem razão. O jogo mais difícil do Cruzeiro, na Libertadores, é contra o Estudiantes. É um adversário que, para mim, o Cruzeiro vai brigar direto. Não acredito que o time lá da Colômbia, e muito menos o Guarani do Paraguai, vão fazer frente aí. Né? Então, o primeiro lugar é muito importante. Né? E a gente sabe que, por exemplo, a conquista de pontos, o time terminando, no geral, em primeiro e segundo, ele vai sempre decidir em casa. Então, eu acho o Cruzeiro superior a todas essas equipes que ele vai enfrentar nessa fase. Mas o Estudiantes é o sapato do Cruzeiro. Mas é um time que tem problemas, trocou de treinador, está cheio de dúvidas, a gente sabe tudo que está acontecendo por lá. O Cruzeiro, pela base, pela tranquilidade, pela estrutura, por tudo que tem, eu acho o Cruzeiro superior a todas essas equipes que ele vai enfrentar nessa primeira fase. Dificuldades, claro que ele vai ter. Dificuldade de altitude, dificuldade da casa do adversário, do gramado que a gente viu que é horrível, mas, sem dúvida nenhuma, o time do Cruzeiro é melhor que todos esses que ele vai enfrentar nessa fase. É superior, mas a gente tem que tomar aqueles certos cuidados, né?
visto que o Tolima complicou para o Corinthians quando o Corinthians achou que já estava classificado na pré-Libertadores. Estou dizendo assim, tecnicamente é superior. O Corinthians, na verdade, entrou na opinião da imprensa de São Paulo classificado, né? Exatamente. Já pensando no Cruzeiro e dos dois, ó. Aí foi. Só voltando a falar no caso do Dorival Júnior, né? A gente falou que o Cuca tem essa possibilidade, né, de ter o Diego Renan na direita, o Gilberto na esquerda. O Dorival também ganha uma opção boa para o clássico, que é o Diego Souza. Ele mesmo disse que o jogador já deve estar em condição de estrear nessa temporada. Então é uma opção, já que o Renan Oliveira... Eu sou um dos principais defensores do Renan Oliveira, mas até agora não está conseguindo mostrar. Naquele jogo contra o Tupi, 4-1, era para ele ter feito mais coisa ali em campo, era para ele ter participado mais do jogo e não conseguiu. Então, de repente, pode ser uma opção aí a entrada já do Diego Souza no time. E tem o Toró também, que é uma possibilidade, né? Se falou disso, vamos ver se o Dorival durante a semana acaba confirmando essa situação, que tem a ver... Agora, o Toró eu acho mais difícil porque ele não tem mexido pouco com bola ainda, né, Felipe? Eu acho que ele vai começar com o Zé Luiz. Eu acho que ele começa com o Serginho e o Zé Luiz. Ele já conhece o Zé Luiz tem entrado nos jogos, deve ser o Zé Luiz. Mas agora a gente vê, o Cruzeiro tem um time mais equilibrado, mas hoje o leque do Dorival Júnior, mesmo tendo 2 jogadores, né, suspensos, ele sabe que ele tem um leque, principalmente do meio para frente. O leque dele é muito maior, hoje ele tem mais opções. No suspense você botou o Jobson? Hein? No suspense você botou o Jobson? Não. É o Hever machucado e o Richardson. E tem que ver se ele agora, o Jobson, entra na relação de novo. Né? O Dorival teve uma dor de cabeça ali no fim do jogo, que foi aquela expulsão do Richardson, né? Eu acho. Porque na minha cabeça, eu acho que ele já pensava em montar o Atlético com Zé Luiz e Richardson de volante, e o Serginho na lateral direita para esse clássico. Concordo. Fortalecendo mais o time ali, o meio de campo e a lateral direita também. Então teve esse problema no finalzinho. Especificamente em cima da própria formação que o Cruzeiro deve apresentar nesse sentido, dessas possibilidades que a gente está falando. A gente tem a semana toda para falar do clássico. Então vamos lá, intervalo rapidinho. Já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola. França e Brasil ao destaque. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. Histórias da Bola com Frederico Jota, agora na tela da Band. Boa tarde. Você sabe me dizer qual adversário eliminou mais vezes a seleção brasileira de uma Copa do Mundo? E qual rival venceu o Brasil pela maior diferença de gols em um Mundial? E que seleção, o país pentacampeão do mundo, não vence em jogos oficiais desde 1958? Se alguém aí pensou em Argentina, Itália ou Alemanha, errou feio. A resposta certa para as 3 questões é a França, que enfrenta o Brasil amanhã no Stade de France, no primeiro teste da equipe do técnico Mano Menezes em 2011. As 2 seleções, aliás, estreiam seus novos uniformes. A França eliminou o Brasil na Copa de 1986, venceu a final de 1998 e eliminou o time de Parreira em 2006. Não bastasse esse retrospecto, tirou o Brasil na Copa das Confederações de 2001 e impediu a conquista que falta ao futebol verde-amarelo. Para quem não se lembra, a França derrotou o Brasil na disputa da medalha de ouro nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles. Cansou? Na única vez que o Brasil perdeu por 3 gols de diferença em um jogo de Copa do Mundo, adivinha quem estava do outro lado? Zidane e companhia, nos 3-0 de 1998. Para se ter uma ideia, a última vez que o Brasil venceu a França foi em um amistoso em Paris, em 1992, por 2-0, gols de Luiz Henrique e Raí. Depois foram 5 jogos, com 3 derrotas e 2 empates. O último gol brasileiro contra os franceses aconteceu em 2001, feito por Ramon na derrota de 2-1 pela Copa das Confederações. Em jogos oficiais, a última e única vitória do Brasil foi na semifinal da Copa de 1958, quando Pelé fez 3 gols e comandou a vitória por 5-2. O jogo de amanhã não vai servir para quebrar marcas, mas para mostrar um pouco mais da cara que Mano Menezes pretende dar à equipe que vai jogar a Copa América no meio do ano. É o segundo teste de peso do treinador, que perdeu para a Argentina no Catar no final do ano. Além dos vizinhos, Mano encarou e venceu Estados Unidos, Irã e Ucrânia. É inegável que até agora a renovação tem sido a marca de Mano. Se bem que poderia também renovar esse histórico contra a França, hein, Mano? Semana que vem tem mais Histórias da Bola. Até lá! Podia mesmo, hein, mano? Que França é essa, hein? Nossa, isso é o... Hã? Isso é aquela pedrinha na chuteira. Pedra? Isso é um paralelepípedo. Que coisa, né? Tem que passar por eles, pelo menos tem que ser os nomes todos. E lembrando que o Campeonato Mineiro tem um novo líder, né?
Guarani, abração para a galera de Divinópolis, o Guarani liderando o campeonato, 2 vitórias já. Venceu ontem fora em de cima casa, do 2-0, né? É verdade, então... Sem tomar nenhum gol, né? Será que 7 tá gols aparecendo a marcados e nenhum surpresa aí do campeonato? Quem sabe, né? Eu torço para isso. Todo ano eu torço, mas não consegue. Porque eu acho que o próprio Funorte, por exemplo, 2 partidas fora de casa, 4 pontos, e é o 4º colocado. O América hoje... América te o América te afrontou, desculpa. Hoje, o América Mineiro é o 5º. Hoje estariam classificados o Guarani, o América Atlético, uma Cruzeiro, e venceu a outra. Atlético, Cruzeiro e o América de O engraçado é o seguinte, até o América são os times que não perderam, até o 5º colocado. E do 6º para baixo, nenhum time ganhou. Engraçado, é até o 12º colocado. E a Caldense não ganhou de ninguém, não fez nenhum ponto até agora. Eu esperava tanto a Caldense, até pela preparação dela, que começou muito antes, né? Agora... Pegou logo de cara Atlético, Cruzeiro e América também, a Caldense, né? Os 2 jogos mais difíceis. Mas em compensação é o seguinte, o Campeonato Mineiro sempre começa assim. Teve sempre um time do interior disparando. Tomara que o Guarani não seja fogo de palha, né? Mas o Guarani, seja foguete molhado. A gente até acompanhou aquele jogo treino contra o Atlético. Tem se mostrado um time certinho ali em campo. Tem o Luiz Fernando, exatamente. Luiz Fernando do meio de campo, jogou, foi campeão da Taça São Paulo de juniores com o Cruzeiro, né? Ele sempre se colocou bem ali. Foi pro Ipatinga. Tá bem, foi no Ipatinga. Chegou a aparecer no Ipatinga. Menino de Carmo da Mata. Então, vamos embora? Minas Esportes hoje chegando ao final. Boa tarde, Boa Serginho, tarde. Felipe Ribeiro, Flávio Carvalho. Vem aí o Minas Urgente com o Paulo Leite. Na sequência tem a Bianca Laje, tudo de bom. Eu volto amanhã às 12h30. Estou te esperando. Tchau.